A direção do Inter está acuada nesse momento, como não poderia deixar de ser, né? Afinal de contas, é só ver o pepino que o Inter está enfiado. E aí agora ataca a imprensa. Ataca a imprensa para, enfim, uma cortina de fumaça ou para chamar a torcida para si. Não sei bem, mas vamos aos fatos. Durante o final de semana, muitos influencers que cobrem Inter insistiram muito que o problema do clube estar nessa situação é porque há direitos de imagem atrasados. Informações de bastidores dão conta que, enfim, os maiores salários tiveram uma palavra bonita, tiveram o direito de imagem que representa talvez aí 40% do salário repactuados, ou seja, o Inter não tinha como pagar e pedalou, combinou com os caras e pedalou, né? Isso que é o repactuar. Segundo o Inter, essa repactuação está em dia. O que chega para a imprensa é que há atrasos. Então, estou colocando aqui os dois lados, colocando os dois lados da moeda. O Inter repactuou direito de imagem, ou parte do direito de imagem dos principais salários, dos top, né, dos salários top. E, segundo o Inter, está em dia com esse cronograma de pagamentos. Segundo a parte dos atletas, aí é agente, é entourage de jogador, talvez jogador mesmo, há atrasos. Então são os dois lados da moeda nesse momento. E, incomodado com essas informações divulgadas por muitos influencers colorados durante o final de semana, o vice-futebol José Olavo Bisol foi ao Twitter bater na imprensa. Diz ele, abre aspas aqui dos twitters, né, dos posts do Bisol. Já fizemos autocrítica, isso aqui de 15 horas atrás, então foi entre final de domingo e hoje, né? Bisol no Twitter, tá? Primeiro post, são vários posts assim, em sequência. Já fizemos autocrítica, reconhecemos erros e seguimos firmes na busca por soluções. Mas é importante, não se deixem contaminar por quem distorce a verdade em busca de engajamento em letras garrafais. Muitos falam sem compromisso com o clube, movidos por interesses que nada tem a ver com o Inter. Segue o Bisol. O momento pede união, não divisão. Direção, jogadores e torcida juntos, somos mais fortes que qualquer crise. Com verdade, trabalho e apoio da torcida, vamos virar essa página. Seguimos acreditando sempre, ciente, em letras garrafais, dos desafios. Aí segue o Bisol ainda. Momento propício para especulações e inverdades, baixando o nível das informações. Muitos querendo achincalhar o clube e a honra das pessoas. Cobranças internas são permanentes e o clube nada em letras garrafais deve aos atletas. O que combinamos está absolutamente em dia. Essa é a versão do Bisol, tá? O que chega para a imprensa, aí possivelmente via a parte dos jogadores, né? Daí entourage de jogador, empresário, ou até o próprio jogador, sei lá, é que realmente há atrasos. Aí se considera atraso essa repactuação ou não, fica o critério de quem leva o tapa, de quem dá o tapa, no caso, né? A questão é, não adianta o Bisol fazer autocrítica e dizer que fez autocrítica. A torcida não quer nem saber de autocrítica. Faltam 8 rodadas para acabar o ano e o Inter está enfiado num buraco que, olha, vai ter que secar muitos adversários, que os adversários sejam mais incompetentes do que o Inter para não cair. A questão é, não adianta vir com a conversa de autocrítica nesse momento, porque a torcida não quer saber dessa história de autocrítica, não quer saber. Não adianta tu justificar os Richard, os Kaique Rocha, os Alan Rodrigues, que veio por uma fortuna, pro Inter é uma fortuna e não joga, não consegue jogar, sempre machucado. Não adianta justificar os Valência, os Borré, os Rocher, os Anthony. Essa hora não adianta mais nada. Essa hora é botar o ralo no meio das pernas, ficar quieto e trabalhar. Não adianta ficar saindo brigando com a imprensa. Olha, afora a parte da pilhagem ao clube de 2016, né, que o Ministério Público trouxe à luz, afora a pilhagem, né, de 2016, eu vejo um cenário muito semelhante, isso me preocupa demais. O cenário atual, a parte administrativa, repito, fora a pilhagem ao clube, evidentemente fora a pilhagem que houve ao clube, mas um cenário muito parecido com 2016. Infelizmente eu preciso dizer isso, eu acompanhei de perto aquele rebaixamento. Inclusive eu estava lá em Mesquita no Inter Fluminense quando o Inter caiu, efetivamente. E o que eu vejo? Jogadores descompromissados, e eu vejo hoje jogadores descompromissados também. Eu espero que não seja
que não seja aquela lei Vampeta de 2001. Eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Eu espero que isso não esteja acontecendo, de coração, pro bem do clube, que isso não esteja acontecendo. Agora, em 2016, aquele elenco chegou a pedir bicho para não cair. Não sei se houve isso agora, ou se vai haver. Eu espero que não. Espero que, como dizem Emiliano e Ramon, que tenham hombridade. É só o que faltava pedir bicho para não cair. Mas era só o que faltava. Não que eu duvide. Mas era só o que faltava. Agora, acho que o Bisol também sair disparando contra a imprensa no Twitter. Cara, a torcida não vai ficar do teu lado, Bisol. Não, eu lamento dizer, mas a torcida não vai ficar do teu lado. Com os resultados de campo e com a falta de motivação e falta de cobrança até, e me desculpa, me parece falta de cobrança, porque pelo que a gente vê em campo não tem cobrança. Ainda que o Bisol diga que haja cobrança. Mas pela coletiva dos dias também, depois do jogo contra o Fluminense, não parece ter cobrança nenhuma aí. Ou se a cobrança entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou entra por um fone e sai pelo outro. Hoje em dia sabe como é que é. Agora, acho que o Bisol dá murro em ponta de faca nesse momento. Não adianta isso, cara. A torcida não tá do teu lado, Bisol, lamento te dizer. A torcida tá irritada, a torcida tá furiosa com o que tá vendo em campo, e tem que estar, porque o Inter joga cada vez menos. É um troço impressionante a falta de combatividade desse time. E agora, no dia de finados contra o Atlético Mineiro, talvez seja a última chamada. Mas a questão é essa: não adianta o Bisol sair dando porrada na imprensa, que a torcida não vai comprar o lado dele. Não vai comprar, isso eu garanto, não vai comprar o lado dele. Óbvio que a torcida do lado do clube não quer que o clube seja rebaixado, mas duvido que compre o lado do Bisol, porque a torcida tá por aqui com a direção do Inter. Tá por aqui com a direção. Não adianta também do Alessandro ficar brabo com o repórter daí na coletiva, sair xingando, apontando o dedo, como ele sempre fez, na verdade. O Alessandro sempre fez isso, na verdade. Ele sempre fez isso, ele sempre armou esse teatro. Não adianta fazer isso. Hoje a torcida não vai comprar o lado de vocês. Lamento dizer isso. Lamento dizer. Eu só espero realmente que não esteja acontecendo a lei Vampeta no vestiário do Inter. Eles fingem que pagam e eu finjo que jogo. Reloginho na tela, por favor, eu quero Marcinho Benfica, por gentileza. Aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo e também te inscrever no canal. Bora lá. Agora, força minha, vamos nessa. Bueno, dentro de campo eu não tenho a menor dúvida que esse é o pior Inter desde 2016. Se é que aquele time de 2016 era pior que esse. Porque também foi campeão gaúcho aquele time, vamos lembrar, né? Vamos lembrar que foi campeão gaúcho também. E aí tem outro detalhe que me perturba profundamente. Quando o goleiro começa a ser o melhor em campo, como foi Danilo Fernandes em 2016, o Ivan, 2 jogos seguidos, eu o elegi o melhor em campo. 2 derrotas seguidas, nas quais ele não teve culpa nenhuma. Pelo contrário, não fosse ele, a coisa tinha sido bem pior. Bem pior. Então isso me preocupa demais, isso me perturba profundamente. A partir de agora a gente tem que secar Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará, Santos e Vitória. Esses 5 a gente tem que secar. Os demais, Fortaleza, Juventude, Sport, acho que esses aí já eram. Em todo caso, sempre é bom botar um olho gordo nessa galera também. O Santos, para minha surpresa, empatou com o Botafogo no Rio. Foi a 32 pontos, tá só a 3 atrás do Inter, sendo que tem um jogo a menos. O Ceará também tem jogo a menos e o Atlético também tem jogo a menos. Então vamos botar as barbinhas de molho, porque não vai ser um fim de ano fácil. Próximo jogo do Inter, domingo em casa, dia de finados. Que dia, hein? Dia de finados contra o Atlético Mineiro, é um jogo no qual o Inter é obrigado a ganhar de qualquer jeito. A direção já baixou mais. A direção agora já baixou o ingresso 2, 3 vezes. Só falta pagar pro torcedor ir. É só o que falta, porque já tá tentando fazer a sua parte, é verdade. É verdade. A torcida não responde porque não vê resultado em campo também, né? Também ninguém é palhaço de apoiar uns caras que não se dedicam em campo. E a gente não vê dedicação em campo. Essa é a verdade. Pelo menos o que eu vejo, a minha verdade é essa. Eu não vejo dedicação em campo. Não vejo dedicação em campo. Agora, como dizia Mário Quintana, né? Eles passarão, eu passarinho. Eles passarão. Esses diretores estão aí, a presidência, esse vestiário que está aí, o treinador também vai passar e a torcida fica. O clube fica. A torcida fica sofrendo. O clube vai ficar também, sangrando se cair. Então é bom ganhar do Atlético Mineiro, porque senão a coisa vai ser bem complicada na noite de domingo. O jogo é 6h30, vai acabar 8h30, 9 horas, dependendo dos acréscimos. É bom que o Inter ganhe esse jogo, porque senão a coisa vai ficar bem complicada mesmo. E uma dúvida que eu tenho, depois da coletiva dos dias, uma coletiva, olha, coletiva é o para ganhar o vestiário, 880, ou era para ganhar o vestiário ou é para demolir com o vestiário de vez, a coletiva deles.
me ficou na cabeça uma questão. Os dias ficaram, se não me engano, só 7 jogos no Olímpia agora recentemente, antes de vir pro Inter. Acho que não vão pedir boné, porque a multa rescisória desses caras deve ser gigantesca. Então eles perderam muito dinheiro. Mas, daqui a pouco, se eles perceberem que a barca está afundando e que não tem volta, eu não sei não. Não sei não. E aí eu me lembrei que eles ficaram só 7 jogos no Olímpia e foram embora. Não sei se eles não pedem o boné. Vamos ver. Tomara que eu esteja completamente enganado e torço muito para que o Bisol esteja certo, que o Bisol esteja correto no pau que ele deu na imprensa, que tudo esteja em dia, que tudo tenha sido feito, que a autocrítica seja feita também, e, enfim, que tudo que o Bisol disse, ele tem razão. Eu torço muito para isso, porque senão a gente está em péssimos lençóis. Em péssimos lençóis. Tá bom, turminha? Cuidem-se. Beijos e vamos tentar salvar o Inter. Até mais.